E o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, pede a implantação de ciclovia para ligar Taquaral, Shopping Dom Pedro, Unicamp e a PUC Campinas. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, protocolou uma indicação à Prefeitura de Campinas, solicitando ao Executivo a elaboração de estudos para a implantação de uma ciclovia ligando o Taquaral às universidades Unicamp e PUC Campinas, no distrito de Barão Geraldo. Primeiro, atender uma demanda de ciclistas, que até estudantes da PUC, Unicamp, que utilizam bastante aquela região. Nós tivemos com os técnicos da INDEC, da Secretaria de Transportes de Campinas, discutindo o plano, a proposta do plano cicloviário da cidade, e do ponto de vista técnico há uma opinião favorável e assim se identificou que ali seria um local adequado para receber uma ciclovia. As duas maiores cidades do país já têm suas malhas cicloviárias. São Paulo tem cerca de 700 quilômetros de vias para bicicletas. No Rio de Janeiro, as ciclovias já chegam a 470 quilômetros. E aqui em Campinas, a rota cicloviária atinge quase 90 quilômetros. O percurso proposto pelo presidente é de cerca de 10 quilômetros. E se a gente conseguisse fazer uma ciclovia para interligar mesmo Taquaral, desde a Lagoa do Taquaral, passando pelo Shopping Dom Pedro e interligando Unicamp, PUC, eu acho que a gente ia primeiro priorizar o transporte, essa modalidade de transporte para que as pessoas pudessem ir para a escola, para a universidade, até para o shopping de bicicleta. Segundo, que isso ia dar uma motivação para estimular ainda mais aqueles que ainda não são praticantes do ciclismo o fizessem, seja de forma de lazer, seja de forma para atender às suas necessidades. De acordo com Rossini, a implantação da ciclovia vai garantir mais segurança para os ciclistas, além de trazer benefícios à cidade, em especial para a mobilidade sustentável. E é claro que a ciclovia ela tem que cumprir também a função de permitir que os ciclistas possam andar com segurança. É também uma forma de você garantir que as pessoas pratiquem o ciclismo, andem de bicicleta em locais reservados, adequados, com segurança. O parlamentar afirma que já levou técnicos da INDEC, empresa responsável pelo setor de trânsito no município, para fazer uma vistoria técnica no trecho. Então, a gente espera que isso possa ser concretizado. Os técnicos da INDEC, obviamente, devem desenvolver, fazer um levantamento, os estudos técnicos, para que isso possa acontecer. Mas numa primeira análise, os engenheiros que lá estiveram se manifestaram assim, favoravelmente, entendendo que é possível sim ter essa ciclovia que cumpra essa finalidade de interligar esses pontos que são importantes, de grande frequência, da nossa cidade. Para o presidente, além de contribuir com o meio ambiente e a mobilidade urbana, a ciclovia também atua como forma pedagógica de educação no trânsito. E uma coisa interessante é que a ciclovia ela acaba cumprindo um papel pedagógico também para os motoristas e até pedestres, que passam a observar que aquele espaço é reservado aos ciclistas. Então, por todas essas razões, a gente tem que continuar apoiando a ampliação do plano cicloviário da cidade de Campinas. E a saúde do trabalhador de Campinas foi o tema da 18ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal na noite da última quinta-feira e que também lançou a Frente Parlamentar para o Enfrentamento de Violências Relacionadas ao Trabalho, presidida pela vereadora Mariana Conte. Movimentos, sindicatos, entidades e coletivos ligados aos trabalhadores participaram do debate. Veja na reportagem. A 18ª audiência pública debateu sobre a saúde do trabalhador de Campinas e também marcou o início das atividades da Frente Parlamentar para Enfrentamento de Violências Relacionadas ao Trabalho, presidida pela vereadora Mariana Conte.
O evento de lançamento da frente foi realizado no plenário da Câmara Municipal, na última quinta-feira, e contou com a participação de representantes de movimentos, sindicatos, entidades e coletivos ligados aos trabalhadores. Também participaram os vereadores Paulo Búfalo, Cecílio Santos, Gustavo Peta e Paola Miguel. As frentes parlamentares promovem o debate com a população, instituições e representantes da sociedade sobre temas de interesse propostos pelos vereadores. Porque a ideia da frente parlamentar é ser um espaço de participação, de um espaço democrático de participação, inclusive para subsidiar a elaboração das políticas. Espero que a gente consiga fazer dessa frente um exemplo para a cidade de Campinas, para que a gente consiga transformar essa relação de trabalho e adoecimento, que isso não seja mais a regra, que isso seja a exceção e principalmente que a gente consiga pensar políticas públicas a partir disso. Porque nós precisamos discutir as nossas condições locais e daqui também fazer a provocação para debater em nível estadual, nacional, né? E as condições de classe. E eu vejo aqui uma representação significativa de sindicatos de luta na nossa cidade, né? Pessoas que estudam a questão do adoecimento no trabalho, e quem vive o dia a dia. Portanto, certamente daqui vai sair propostas, sugestões importantes que são necessárias. Os registros de acidentes de trabalho na cidade dobraram no primeiro bimestre deste ano, em comparação com os 2 primeiros meses de 2022. Segundo o médico do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, o CEREST, o município teve mais de 57 mil acidentes de trabalho em uma década. Campinas é a 16ª cidade com maior número de acidentes de trabalho registrados no país. É a 16ª cidade. Registrados na Previdência Social. Tá? Lembre-se, eu estou falando só da pontinha de um iceberg. Só de trabalhadores assalariados vinculados à Previdência. O município ainda perdeu mais de 2/3 do total de auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Não sei se alguém já foi recentemente ao Ministério do Trabalho em Campinas. É um prédio sem ninguém lá dentro. Um esvaziamento da Fundacentro, que agora é presidida pelo nosso querido Pedro Torinho, vai voltar a ter um papel relevante nesse tema, mas um esvaziamento total. Então, tudo isso gera um ambiente de trabalho muito mais violento e com muitos mais problemas relacionados à saúde do trabalhador. A primeira proposta da frente é a criação de um canal de denúncias para dar apoio ao trabalhador. Da gente criar uma rede e canais de denúncia desses acidentes e que a gente, a partir de com os especialistas, com o pessoal aqui das universidades, com os pesquisadores, com os sindicatos, nós passamos a pensar como que a gente ajuda, contribui para aquele caso daquele trabalhador que acidentou, mas como que a gente previne que o próximo pessoa não se acidente. Outra iniciativa é a campanha A Terceirização Adoece. O trabalho terceirizado, ele tem sido, na verdade, uma forma de pagar menos o trabalhador, de diminuir o número de trabalhadores. As empresas que fazem essa gestão do trabalho são empresas que ganham muito em cima do trabalho que é feito, mas ganham muito porque tem os salários baixos e condições de trabalho muito extenuantes. Um estudo realizado pelo Sindicato Químicos Unificados mostrou que no período de um ano, dos 298 trabalhadores atendidos, 192 apresentaram quadro de depressão, ou seja, mais da metade precisou buscar ajuda por conta de perseguição no ambiente de trabalho. Hoje temos anotado um aumento significativo de trabalhadores com depressão, por conta de sobrecarga de trabalho, por assédio moral, por produzir. Hoje, como se diz, a gente fala muito que a terceirização mata. E isso
no local de trabalho, a gente sabe, se não mata, ela aleja. Nós queremos criar essa rede para que as pessoas que estão nessa condição, nessa situação, possam ver nessa rede, né, nessa rede articulada, um ponto de apoio, de fortalecimento para lutar contra essa abuso e tudo mais, e para que a gente possa aí defender direito trabalhista e defender uma condição de trabalho digna, né? E na última semana, as comissões permanentes de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade votaram um processo relativo ao exame das contas da Prefeitura Municipal de Campinas no exercício de 2019. Com o tema Projeto Arquitetônico, modelo de um albergue moderno com referência em projetos bem-sucedidos em outros países, a Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, se reuniu pela terceira vez e o parlamentar começou citando que, infelizmente, essa é uma questão global. Bom, esse tema da população em situação de rua é tema no mundo inteiro, é um problema social no mundo inteiro, no Brasil todo, e aqui em Campinas tem uma escala muito alta também esse problema em relação à dinâmica da cidade, né? E é uma situação muito difícil, muito complexa, multissetorial, multidisciplinar, que vai envolver o trabalho conjunto, em sinergia, com todas as secretarias envolvidas aí, saúde, assistência, segurança, trabalho e renda, habitação e outras, umas trabalhando no sentido de remediar, outros no sentido de prevenir, e não existe solução 100%, mas a gente pode mitigar bastante trabalhando políticas municipais com maior eficiência. O relator da comissão, vereador Cecílio Santos, salientou a importância da comissão e o papel da Câmara para buscar soluções para essa população. A Câmara Municipal, através da comissão, poder ouvir os diversos setores, a comunidade em geral, buscando aprimorar, apresentar sugestões para esse problema que tem tantas reclamações da nossa cidade, mas que certamente com a participação, com o envolvimento de todos, nós teremos êxito nessa comissão, apresentando à municipalidade e à população em geral saídas, soluções para essa questão. Gregório Andrade é arquiteto, presidente da Casa de Amparo Serenita, e realizou uma apresentação, citando os problemas para serem resolvidos. Por que é o problema mais complexo e um dos maiores problemas que o município pode ter? Porque é muito difícil de reverter. Quando você tem ainda uma quantidade de pessoas, assim, já pode gerar uma irreversibilidade, né? Como nós já vemos no caso de São Paulo, que é praticamente irreversível. Então, tem que lidar com várias áreas, então nós vamos ver aí todas as problemáticas que envolvem esse tema e as dificuldades que se tem de resolver cada uma delas em conjunto, porque resolvendo uma delas não vai resolver, resolvendo duas, nem três, a gente não consegue. Então tem que ser com a resolução de todos os problemas de uma vez e sempre lembrando que é uma questão que nós estamos lidando com seres humanos, então não é simplesmente precisa asfaltar, faz-se o asfalto, precisa construir hospitais, construa-se hospitais, mas nós estamos lidando com seres humanos, que é uma questão muito mais difícil. Então é uma questão de humanidade em primeiro lugar. Presente na comissão em que é membro, o vereador Carlinhos Camelô abordou a questão de moradia habitacional do município. Quando a gente fala em moradia dessa forma que você está falando, eu também concordo, vereador. Nós temos que diversificar, colocar o morador em situação de rua junto à população. Por que não fazer um projeto desse, pegar a fila da Coab, trazer uma quantidade de pessoas, estar mesclando para as pessoas acabarem socializando junto com todas essas pessoas. E você acompanhou aí
A primeira reunião realizada na última semana da Comissão Especial de Estudos que analisa a situação da população de rua. Na semana passada aconteceram 2 reuniões, a terceira e a quarta. Essa foi a terceira que discutiu a questão habitacional para essa população aqui na nossa cidade. Porque na reunião realizada na última sexta-feira desta mesma comissão, nós tivemos um outro tema, a segurança pública. Autoridades de segurança pública de Campinas participaram na última sexta-feira da 4ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a situação da população de rua na cidade. Presidida pelo vereador Paulo Gaspar, o encontro teve também a presença dos vereadores Major Jaime e Jair da Farmácia, que fazem parte da comissão. A comandante da Guarda Municipal falou dos desafios para lidar com a questão e as ações em conjunto das forças de segurança. As forças de segurança em Campinas trabalham muito juntas, já tem bastante tempo, desde que assumiu o comando da Guarda, há pouco mais de 2 anos. Nós temos feito vários trabalhos aí conjuntos, operações não só na área central, mas em diferentes pontos do município. A Guarda Municipal, tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil, às vezes as 3 forças, às vezes Guarda e PM, Guarda e Polícia Civil, mas são operações importantes que mostram para a população que nós trabalhamos juntos e que esse trabalho visa oferecer a maior segurança possível para o nosso município. Essas questões que envolvem a população em situação de rua, e isso a gente fala o tempo inteiro, porque é verdade, não dá para deixar de dizer sempre, que exige a ação realmente integrada. É uma situação multifacetada, tem muitas questões que permeiam essa condição que as pessoas vivem em situação de rua, e que ela não é, inicialmente, uma questão de polícia. Quando nós precisamos ser acionados por conta de uma problemática que envolve pessoa em situação de rua, é porque muitas outras situações, questões que antecedem isso, deixaram de ocorrer e levaram essa pessoa a estar em situação de rua. O delegado da 1ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, José Antônio Carlos de Souza, apresentou algumas medidas. A solução é legislativa. Não tem como a polícia pegar o morador de rua e... Não tem. O que a polícia pode fazer, ela faz. Então, a solução tem que ser legislativa. E através do quê? Qual que é a minha proposta? Todas as cidades nós temos consegues. A gente tem os consegues, né? E eu acho que é uma ferramenta que está à disposição da população. E eu vejo que através dos consegues e uma lei federal, onde o morador, nós temos que criar uma lei, dentro dessa lei, fazer um cadastro nacional de morador em situação de rua. Campinas. Campinas nós temos aqui hoje o que aí, comandante Lourdes? 1.200 moradores de rua. É o número que eu ouço, né? Que eu ouço, que a gente ouve. 1.200 pessoas. Não é difícil para a Guarda, para a PM, para a Polícia Civil, cadastrar essas 1.200 pessoas. Nós vamos ter que ter um banco nacional de pessoas vulneráveis, moradoras de rua. Esse é um ponto, né? Primeira medida, Campinas já faz. A primeira ideia, a primeira medida, Campinas já faz. Através da assistência social. Cada cidade vai ter que ter um centro de acolhimento compulsório dessas pessoas. Entendeu? Porque ela não tem mais condições de decidir por si. Ela não tem condições. Então, ela vai ter um acompanhamento ali psicológico, um acompanhamento social. O comandante da Polícia Militar do Interior lembrou que a situação é bem complexa e da importância de uma legislação que ajude no combate à criminalidade. Nós não encontramos soluções, caminhos que vão facilitar a solução desse problema tão complexo, né? Foi falado aqui pelo Dr. Zé Antônio, eu realmente ouvi essa notícia, né? Da criação dessa vacina, né? Que na verdade estão utilizando o termo vacina, né? Mas não é algo que é aplicado antes, né? É algo que é aplicado para aquela pessoa que já é adicta a drogas
para que os efeitos do crack ou da cocaína eles sejam minorados, né? E com isso facilita que a pessoa possa passar aquele período em que ela vai ficar de abstinência, né? Isso vai facilitar para que ela possa passar para a próxima fase da sua reabilitação, né? E deixar as drogas, e aí assistente social e outros profissionais vão trabalhar buscando reinserir a pessoa dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro da questão do trabalho, enfim. Então, é um trabalho que tem que ser contínuo, não pode ser separado, né? Isso é muito claro, né? E lembrar que não são só esses, né? Tem outros participantes de todo esse sistema, né, que são de extrema importância. Um deles é o Ministério Público, o outro é o Poder Judiciário, né? Por vezes, nós não temos muito acesso a esses órgãos, né? Seria muito importante que eles tivessem uma participação efetiva aqui nesses debates também, né, para ver qual o pensamento dos órgãos do Ministério Público, Poder Judiciário, né, que tratam dessa questão, né, do interesse difuso coletivo, dos direitos humanos, enfim, todos têm que participar disso aqui, né? A sociedade civil está aqui representada, né, a polícia está aqui representada, o Poder Legislativo, extremamente importante, né? Então, esses atores que podem nos ajudar também deveriam participar mais. É uma sugestão, não sei se há essa participação, se já houve a participação deles aqui, se eles estão participando, mas é de extrema importância que eles venham e participem conosco dessas conversas, né? Essa lei que agora está sendo posta em prática, que impede a comercialização desses produtos aí duvidosos, que geralmente são produtos de furto, nasceu de uma lei que foi feita aqui no município, aqui na Câmara dos Vereadores, pelo então vereador, né, Dario Saad, há muitos anos atrás, e que agora veio ser regulamentado, né? Então, vejam que aquela ferramenta que foi criada aqui pelo Legislativo Municipal, agora ela está surtindo o seu efeito e vai surtir muitos mais efeitos ainda. Então, reforço e agradeço o trabalho aqui da Câmara Municipal de Campinas e seus vereadores. Continuem firmes nesse trabalho aí. Na reunião, representantes da sociedade civil também apresentaram suas contribuições. Ao final, o presidente da comissão falou das medidas e do trabalho que ainda tem pela frente. A polícia em si, ela é a última instância, então ela vai quando o problema, para remediar o problema, né? Então você tem um conflito ali do comerciante, a pessoa que está dormindo na frente do comércio, ou que defecou na frente do comércio, do morador, enfim. Ela vai ali para resolver um conflito momentâneo. Casos de furto, às vezes pega a pessoa em flagrante e leva, no dia seguinte a pessoa está na rua. Então é um trabalho ingrato da polícia, porque ela só está ali enxugando gelo, literalmente falando, né? Então o começo de todo esse problema é um problema socioeconômico, história, a nível de Brasil, envolve questão socioeconômica principalmente. Então isso que a gente está debatendo com as forças públicas é o final do problema, né? E a solução não vai vir daqui, mas sem eles também a coisa se torna um caos, né? Nós também vamos ter que receber aqui a saúde, Ministério Público, e aí a gente vai ter um debate muito antagônico aqui, porque esse tema é muito complexo, né? Mas é uma das sugestões aí, é um tema polêmico, que é a internação compulsória, ou até o acolhimento compulsório, né? E a gente sabe que precisa de uma lei federal para realmente essa realidade mudar. Hoje é possível a internação compulsória, mas é bem complicada, bem burocrática, bem difícil, e uma lei facilitaria nessa questão. Mas a gente tem que aprofundar bastante esse debate, ouvir todos os lados, e se for o caso, chegar à conclusão dessa, ou pode partir de um projeto legislativo aqui dessa casa, em proposição para a União ou o Estado, ou por outros meios, através dos nossos deputados e senadores que nos representam lá. Agora sim a gente fala da reunião das comissões permanentes de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade que analisaram o processo relativo ao exame das contas da Prefeitura Municipal de Campinas no exercício de 2019. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a segunda reunião extraordinária conjunta das comissões permanentes de Finanças e Orçamento e Constituição e Legalidade.
Em pauta, a discussão e votação referente ao ofício 01 de 2023 sobre a rejeição do parecer emitido pelo Tribunal de Contas de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Campinas do exercício de 2019. A reunião foi presidida pelo vereador Carlinhos Camelô. Então temos aqui, o presidente também vota favorável, temos aqui 7 votos acompanhando o relator. Então está aprovado. A gente lembra, inclusive, que os relatores das comissões rejeitaram o parecer do Tribunal de Contas aí do Estado em relação ao exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Campinas. Agora, esse parecer das duas comissões virá para análise do plenário. E hoje tem a 38ª reunião ordinária da Câmara de Campinas para discussão e votação de projetos. Entre eles, será analisado o da vereadora Débora Palermo, que obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário, clínicas, pet shops e lojas de produtos de animais a reportarem casos de indícios de maus tratos às autoridades responsáveis. De acordo com a proposta, que acrescenta a obrigatoriedade à Lei Municipal 15.103 de 2015, que disciplina aí o manejo de animais nesses estabelecimentos, as notificações devem ser feitas por meio aí da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, Polícia Civil ou através do 156, que é o telefone da Prefeitura. A parlamentar explica que o registro duplo é necessário, porque enquanto a polícia vai abrir um inquérito e dar seguimento à investigação que poderá implicar aí em punições previstas na lei aos tutores ou responsáveis, o município também vai tomar medidas mais rápidas para chegar até o animal e verificar o que está ocorrendo e assim salvaguardar o bichinho caso necessário. A gente lembra que o DPBEA faz esse trabalho. Também está previsto para ser votado nesta segunda-feira o projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura que trata das diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. A chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como principal finalidade definir as prioridades de investimentos e orientar a elaboração do orçamento de Campinas para o ano que vem. Na justificativa do projeto, o prefeito Dário Saad afirmou que a LDO foi elaborada observando-se a necessidade de se priorizar as ações e investimentos em áreas sociais, a austeridade na gestão de recursos públicos e a modernização da gestão governamental, além do fomento aos investimentos capazes de gerar emprego e renda à população de Campinas de maneira sustentável. Por fim, entre os itens da pauta de hoje, também está um projeto de autoria do vereador Nelson Ossiri, que proíbe a participação de mulheres trans, atletas do sexo biológico masculino, em equipes e times esportivos femininos, seja em competições, eventos e disputas de modalidades esportivas realizadas em Campinas. A pauta completa está lá no site www.campinas.sp.leg.br. Mas antes, ainda às 3 horas da tarde, acontece lá no plenário da Câmara Municipal de Campinas a 5ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura, que é presidida pelo vereador Igor Diego. Hoje, essa reunião que começa às 3 horas da tarde, teremos aí a apresentação do Plano Municipal de Cultura. A peça será apresentada pela secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.